a gente estava preocupado com sua pessoa, e aonde era que você estava, né? Eu ia em Costa Faria lhe ver, mas não fui lhe ver não, porque eu estava aqui com a rota do joelho, mais ou menos, já não está se dando bem, mas eu cheguei para dando lembrança, mandei lembrança, um abraço bem forte para a sua pessoa, né? Estava um pouco adoentado. E a vida assim continua, mas quando o capoeirista é bom, não tem problema, vai e volta, e capoeirista não morre. O capoeirista velho tem a grande agilidade, experiência na cabeça. Com certeza, Mas e você vai dizendo alguma coisa para mim aí que eu quero ouvir. eu passei momentos difíceis aí, mas graças a Deus já estou me recuperando, estou aqui. E também, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Roberval do Espírito Santo, conhecido na roda da capoeira como mestre Roberval, né? Nasci e criado no bairro do Caminho de Farias e estou aqui para dialogar com o mestre Pelé também, para obter algumas informações, né? E a gente lembrar os bons momentos que tivemos aqui também na associação, na BCA, né? Então, mestre, pelo que eu queria perguntar ao senhor também a respeito de... Eu sei que o senhor começou com o mestre Bulgário, né? De que bairro? Olha, realmente eu vou me apresentar, né? Se a pessoa se apresentou, eu acho que eu devo me apresentar, né? Eu nasci em 1934, nasci em Governador Mangabeira, distrito Cipuá, né? E aí vim para Salvador com idade de 6 anos e cheguei aqui em Salvador e começaram daqueles meninos brincar, se divertir aquilo outro. E eu não sabia que era capoeira. Eu vi, quando eu cheguei, vi aí o pessoal, cheguei na rampa do Mercado Modelo, vi aquele pessoal jogando, cheguei em festa de largo, vi aquele pessoal jogando, brincando, se divertindo, o pessoal se dando risada, o mestre Valdemar, Traíra, Cobrinha Verde, Totão de Maré, Nagé. Aí eu fiquei abismado com a agilidade que eles tinham, né? E me deu aquela vontade de eu aprender a capoeira. Me deu aquela vontade de aprender a capoeira. Né? E nessa vontade que me deu para eu aprender a capoeira, eu até hoje estou aqui me desenvolvendo, ensinando e aprendendo. E os mestres dizem assim, ensina, mas ele ensina e aprende algum movimento que a pessoa faz. E a gente estamos aqui para isso. Então, se a pessoa me perguntou, eu vim da linhagem de Valdemar, Valdemar da Paixão, de lá da Liberdade, não é tanto mais da Liberdade, é do Pedro Vaz, onde tinha o barracão famoso, o famoso barracão de Valdemar. E Traíra, o Cobrinha Verde, Bulgário. Aí Bulgário, eu com aquela ideia de querer jogar capoeira, aprendi a jogar. Aí na rampa do Mercado Modelo, aí eu pedi ao finado Bulgário, eu disse, rapaz, quando eu fizer tocar um birimbau, quando você vê eu cantar, você vê jogar, você vai aprendendo, porque a capoeira é assim. E é assim que a gente vivemos com a capoeira. É por isso que você está me vendo aqui. Tanto ele trabalhava e como ele também se divertia e brincava, se jogava capoeira. No dia das festas, quem ensinou a ele? Aí eu perguntei a ele, mestre, o senhor aprendeu com quem? Ele disse, aprendi com o mestre Valdemar. Mas eu já tinha visto quem era o mestre Valdemar, já. Né? Eu disse, e o senhor vai querer me ensinar a mim? Ele não me cobrou. Ele disse, você vai ver eu fazendo as coisas, você vai aprendendo. E é assim que a pessoa aprende. A gente não precisa assim, pegar. Eu digo, opa, naquela eu digo, Nossa Senhora, eu achei um pai. Aí pronto, aí peguei, né? Então, aí aprendi a capoeira e até hoje. Vou perguntar alguma coisa mais. Que bom. Essa convivência que você teve com o mestre Valdemar, eu não sabia, porque você veio diretamente do mestre Bulgário. Eu
comecei a capoeira lá no bairro Carne Faria aos 13 anos de idade, lá com o mestre Alfredo. Alfredo, que foi discípulo do mestre Canjiquinha. Um monte de amigo meu. Ele era amigo do meu pai, aí eu ia lá para lá olhar, então aí como ele conhecia meu pai, então eu tive a oportunidade de começar a aprender aos 13 anos lá com o mestre Alfredo. Berimbau, comecei berimbau, né? Foi tocar muito berimbau no tempo. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver a capoeira lá, não estava treinando ainda, ficava lá tocando, comecei a tocar berimbau. Então o mestre Alfredo sempre me convidava para poder ajudar, porque naquele tempo não tinha muito tocador de berimbau, né? Exatamente. Então aí eu ajudava na roda, para ficar tocando berimbau com ele, aquela coisa toda. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a capoeira no bairro do Cabo de Farias. Porque não tinha ninguém. Depois de Canjiquinha saiu de lá o mestre Canjiquinha, ficou o mestre Alfredo. Então essa galera toda ia treinar lá com o mestre Alfredo. Né? O mestre Alfredo é grande e importante, é meu amigo, particularmente, que a gente fazendo show junto, né? E com o mestre também Canjiquinha, lá na Rua do Sossego, onde ele morava, eu também estive lá. Eu também brinquei muito lá com ele, fiz show aqui no Belvedere, que ele me chamou para fazer show. Aí eu estava em Brota, eu também tinha o meu grupo de capoeira depois da convivência, né? Bem preparado. Aí comecei a ensinar no grupo do Redenção, na academia onde eles se ensinavam, davam história, faziam reuniões lá em Brota, né? Em frente do cemitério. Esse eu conheço. E lá a sede deles, como se chamava, a nossa, porque eu estava lá também, e ensinava lá de 1961, assim que eu saí do quartel, eu servi aqui no Exército, na 6ª Região Quartel-General, companhia do QG, rapaz, e eu ensinava também no tiro de guerra lá. Eu estava lá e comecei a ensinar a 120 homens no tiro de guerra, né? Aquele tiro de guerra é aquela pessoa, eu acho, que não vai servir, que vai ficar para receber a carteira de 3ª categoria. Porque muitas pessoas não entendem o que é do tiro de guerra. Então, era a partir das 19 horas, que era 7 horas, até às 21 horas, que era 9 horas, né? A gente começava nesse horário. Então, como eu era ainda novo, aí o sargento, vendo ali, fazendo aquele movimento de capoeira, aquele outro, aí ele me deu esse pessoal para que, naquele território que estava ali, para eu ensinar eles, fazer, vai lá para divertir, que ele estava doido, querendo namorar com as gacheiras dali. Poxa, rapaz, aí eu doido para também fazer aquele nome de pessoa, né? Aí eu botava, eu digo, opa, para mim tá bom. Aí o sargento disse, Pelé, você que ensina capoeira aí, faz um movimento correr aí com o pessoal aí, ensina aí para coisa. E ele, de vez de ficar prestando atenção a gente, e aí ficava olhando aquela que chamava antigamente graxeira, que era empregada. Poxa, rapaz, aí eu ficava, eu digo, olha, e eu para ganhar nome, né? Ganhar média lá no quartel. Aí eu pegava os caras que estavam lá, e eu digo, vem cá, rapaz. Aí fazia assim, bora aí. Botei tudo em fila, coluna boa, rapaz, as colunas, oxe. E aí os caras, como é? Aí comecei a começar a me chamar de mestre. Mestre Pelé. Rapaz, eu fiquei com alegria doida, rapaz, né? Porque me chamavam de Pelé. Você foi conhecido como Mestre Pelé da Bomba? Mestre Pelé da Bomba, aí é depois. Depois, né? Mas aí eu estava servindo na 6ª Região Quartel-General, aí no QG. Aí no QG eu estava ensinando e ia ali. E eles que para preparar o pessoal para dar a carteira de reservista, que era a 3ª, e eles me deram aquele pessoal
para fazer movimento, né? Para não dizer que não seguiu, né? Então eu ficava ali com eles dando aula, corria ia para Nazaré, de Nazaré ia ao Campo Grande e voltava e fazia o movimento de capoeira. Ah, certo, que bom. Tá entendendo? Fazia o movimento de capoeira ali, aí o oficial de dia, o sargento, aquele pessoal que estava ali, aí eu botava tudo em forma e quando eu ia entregar 9 horas, que tocar para a gente ser liberado, aí o sargento tomava da minha mão, porque eu era novo, né? Aí o sargento tomava da minha mão e aí dizia, aí se apresentava, eu apresentava o sargento apresentava o oficial de dia. Rapaz, eu gostava, aí eu te fiquei com o nome, né, parceiro? Quem é que não gosta disso? Pô, já tá. E aí você vai contando uma coisa sua aí também? Não, eu em 1981, depois da morte do mestre Pastinha, aí inaugura lá no Forte Santo Antônio, o Mestre Pequeno, né? Eu conheço também o Forte Santo Antônio. O Mestre Pequeno fazia a roda aos domingos, 3 horas da tarde, de 81 para 82, eu comecei a participar das rodas do Forte Santo Antônio. Foi aí que eu conheci alguns mestres, né? Como muitos mestres de capoeira que não estavam mais na nativa, assim, aí quando surgiu o Forte Santo Antônio, as rodas de domingo, eles começaram a ir para as rodas de domingo. O mestre Valdemar do Perovai mesmo, ele cansava de ir para lá domingo. O mestre João Grande, o mestre Canjiquinha, eu também já levei lá, Natividade, sim. O Valdameiro que canta no CD do mestre Pastinha, falando do mestre Pastinha, o mestre Fernando, o mestre Boca Rica, então esses mestres, o mestre Bobó. Aí eu comecei a conhecer esses mestres nesse período aí de 82 para 83 lá no Forte Santo Antônio. E foi aí que também eu conheci o mestre Moraes, o mestre Cobrinha, nessa roda de capoeira. Eles me conheceram nessa roda. Como eu treinei no Copa de Faria, já cheguei lá jogando capoeira nas rodas, entendeu? Aí o mestre Lua de Bobó, o Lua Rasta, então esses mestres todos eu conheci lá no Forte Santo Antônio, eles participaram dessa roda de domingo, 3 horas da tarde. Espera aí, 2 minutos. Enquanto, não quero lhe atrapalhar não, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Até o Bobó, ele é formado por Lua de Bobó. Ele é formado por Bobó. Mestre Bobó. Então, mas Lua, é ele que vivia junto comigo, que ele já foi meu contramestre. Certo. Ele treinou muito comigo também, o Lua de Bobó. Ele treinou comigo aonde? Em 62, lá no Clube do Redenção. E ele foi meu contramestre que eu mandava para me ajudar. Então aquele pessoal dali, pegava aquele pessoal tudo aí, o Sapo também, eu buscava ele na casa do pai dele, ali na ladeira. Eu não quero interromper não, viu? Principalmente eu quero lhe falar uma coisa que é para eu estou me lembrando da coisa. Mas é bom porque a gente vai lembrando. Exatamente. Então, foi aí que eu comecei lá, porque você falou em Lua de Bobó, ele é formado por Bobó, mas ele foi meu contramestre. E foi meu contramestre. E nós somos amigos, viaja, não sabia disso. Pode seguir. E uma coisa rapidinho que eu queria que vocês contassem pra gente. Como era o comportamento do mestre Canjiquinha nas rodas? Rapaz, olha, eu que posso dizer, porque eu vivi muito com o finado Canjiquinha, fiz muito show com o finado Canjiquinha, o comportamento dele era ótimo, porque ele cantava, tocava e fazia show, apresentava, entendeu? A gente ajuntava com um grupo e fazia show. Tanto fazia show no Bebedeco e tanto fazia show para governador, presidente, quando chegava, e fazendo show nos teatros também. Tanto ele como a Emília Biancar também, eu fiz muito show com ela. Né? O mestre Canjiquinha, quando eu conheci o mestre Canjiquinha, ele fazia muito show. Né? Inclusive ele participou daquele filme Pagador de Promessa. Então ele ficou muito conhecido. Como ele trabalhava na prefeitura, ele organizava sempre apresentações, né? Que tinha as baianas. Ele não fazia só a capoeira, era maculelê, né? Samba de roda. Exatamente. Então o mestre Canjiquinha, eu conheci ele jogando capoeira moda na goleira, mas
como ele trabalhava a capoeira de uma maneira, assim, fazia teatro também, ele era uma pessoa tipo um artista, né? É, exato. Então ele misturava também as coisas, ele fazia aquele teatro, aquela coisa toda. Tanto que o pessoal, ele ficou conhecido aqui na Bahia, e convidaram ele para trabalhar no filme Pagador de Promessa, e ele ficou liderando, né, aquela coisa. Então, alguns mestres de capoeira, como ele convidava, né? Ele ficou na frente desses trabalhos aí, então convidava os mestres, né? Eu fiquei sabendo também que ele fazia esses shows, essas apresentações, e tinha aquela coisa de cachê, aquela coisa toda, então ele ficava responsável por isso, por isso que ele ficou com muitos anos aqui na Bahia. E também ele participou daquele filme também, o outro, eu esqueci o nome do outro filme que ele participou. Barra Vento. Barra Vento. Aquele... O Barra Vento foi muito. Foi Barra Vento, né? Então, o mestre Canjiquinha, ele era uma pessoa assim que ele trabalhava com show, entendeu? Exato. Trabalhava com show. Então ele convidava o mestre Grande, convidava outros mestres. E aí ele ficou muito conhecido por causa disso, entendeu? Depois do filme do Pagador de Promessa, aí ele também, em questão de Canjiquinha também, porque subiu para a cabeça dele também, né? Então ele ficou muito assim, achando assim como ele era o cara principal, né? E aí também, como ele ficou na frente do trabalho, então ele começou eu conheci o Canjiquinha no Forte, chegava lá, tomava berimbau da mão dos mestres. Ele também já ficou muito assim, autoritário, né? Chegava lá, ele parava as rodas na academia de mestre João Pequeno, tomava pandeiro da mão dos mestres lá, e ele dizia até que mestre só era ele, que ninguém já era mestre de capoeira. Então, né, porque ele ficou na frente do trabalho do Pagador de Promessa, aquela coisa, ficou muito conhecido, né? Mas ele era um bom capoeirista, cantador, tocador, né? Tocava, Exatamente, cantava, tanto como ele estava, que teve aí um evento de berimbau de ouro, ele, o Mestre Gato, né? Isso. O Mestre Gato, foi que ele não ganhou porque realmente tocava o berimbau. Mas ele tocava o berimbau, mas ele fazia aquela presença assim demais, dobrando o som do berimbau. Ele gostava muito disso. Não gostava disso? Rapaz, e ele fazia rápido, exatamente. Então, ele, com aquilo, o pessoal que tem a técnica, a experiência, aqueles que estavam organizando o show do berimbau, ele só fez perder para o Mestre Gato, porque ele não ganhou o berimbau de ouro. Não foi? Ele não ganhou o berimbau de ouro porque o Mestre Gato tocou normalmente, né? Ele tocou a sequência, o que era São Bento Pequeno, São Bento Grande, o que era Santa Maria, o que era Papanha Laranja no Chão Tico-Tico, entendeu? E o Inhuna, né? Foi apresentado também. Aí, poxa, eles sabem. Mas o mestre Canjiquinha, ele fez aquela embolada toda, quasemente aqueles que estavam presentes para organizar a bateria, aquilo, não entendeu o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo era uma presença de uma presepa daquilo que ele gostava disso. Fazer aquela presepa do pessoal ficar dando risada. Ele gostava outro, disso, né? É importante também do artista, é isso também, ele não pode ficar com a cara feia, né? Mas aquele pessoal que está na fiscalização e aquele outro não entendeu bem isso. Entendeu que ele só tinha que apresentar aquela, como o Mestre Gato apresentou, e daí perdeu o berimbau de ouro, mas ficou em segundo lugar, fazer a mesma coisa. E outra coisa, importante, outra coisa, quando ele fez o filme Pagador de Promessa, no filme o pessoal falou, eu quero a capoeira desse jeito. Então ele não era, o Canjiquinha ele era goleiro. Eu conheci ele jogando capoeira agora no Francisco Antônio, era um bom capoeirista, tinha um gingado, dançava, aquela coisa toda. Mas só que ele começou a participar de algumas atividades que o pessoal falou, Canjiquinha, eu quero a capoeira desse jeito, eu não quero a capoeira só embaixo. Como o filme Pagador de Promessa, eu fiquei sabendo que o pessoal pediu. Tanto que no filme o pessoal fica sem entender porque ele está jogando perna para lá, jogando perna para cá, isso aqui. Ele não sabia nem fazer aquilo ali. Aí de repente o pessoal falou, eu quero a capoeira desse jeito. E ele tinha que fazer do jeito que o pessoal queria no filme. Exato. Capoeira, entendeu? Então ele foi obrigado a fazer umas doideiras. E ele não era nem aquilo ali.
Tem algumas coisas de capoeira antigo, ele jogando muito beijingando, aquela coisa toda. Mas ele foi obrigado a fazer um tipo de jogo de capoeira que não era a capoeira dele. Mas eu não vou, porque vou interromper sua pessoa, não, só vou dar uma palavra. O tipo de estilo de do mestre Canjiquinha não é desfazendo, não é uma coisa que vai desfazendo, é uma coisa que vai orientar algumas pessoas. Aquilo que ele estava fazendo era assim um tipo de uma presepada para aquilo, mas não era, porque quando ele queria ser enfeitado, porque ele já estava com o nome, ele queria ser enfeitado mais, mas ao contrário, mas talvez a população não gostava da presepada dele, mas para quem estava julgando, não gostava. Ele fazia tipo uma capoeira, tipo teatro. Teatro, não era uma capoeira Angola propriamente. Isso, misturava. A capoeira era uma capoeira de rua assim mesmo, uma força de rua, fazer apresentação de teatro mesmo, né? Fazia isso aí. Porque capoeira de teatro, que a capoeira Angola, se chama assim a capoeira Angola, é tão rasteira sobre o solo, né? Ela não levanta muito, levanta, mas não é tão alta, né? Não é tão alta. Então, esse pessoal está me telefonando, me perguntando para ver o que é que está acontecendo. Mas não, isso é aqui uma coisa que a gente está discutindo sobre a presença dos mestres, viu? Alô, nós estamos discutindo aqui a presença dos mestres, mas eu não vou perder a utilidade das coisas, não. Alô, olha, aqui nós estamos falando sobre a presença dos mestres, do mestre Canjiquinha, exato. Depois eu converso com sua pessoa, que estamos aqui batendo uma palestra com o pessoal, falando sobre os mestres, quem era mestre, quem não era mestre, e que hoje em dia quem é mestre e quem não é, e que está sendo mestre, está entendendo? Não é mestre para o levar. Com certeza. Não é. Então a gente tem. Eu vou desligar, depois a gente conversa, tá ok? Um abraço, meu filho de Deus. Tchau. Vai você ver como é as coisas, né? Então, nós temos que ser assim. Nome de pessoas que dizem, olha, Bebal, eu realmente não atraio na proposta daquela conversa que a gente fez de Canjiquinha, mas como sua pessoa cresceu em nome assim, tão importante? Eu gostei de ver, sabe? Ele ficou famoso depois do filme Pagador de Promessa. Tem o Alto da Comparecida também, ele fez no filme Alto da Comparecida, participou também. E ele, o Canjiquinha, depois desse filme também, subiu para a cabeça, né? Ele achou que era mestre de todo mundo. Os senhores na capoeira Angola, assim, a partir de quando os senhores começaram a fazer apresentações de capoeira? Porque antes vocês faziam aula de capoeira, dava aula normal. E teve um momento que vocês começaram a fazer apresentações de capoeira. Quem quer falar primeiro sobre isso? Mas pode me falar. Bom, eu vou falar porque todo mundo já me conhece, já conhece, né? E quem do tempo, da data que eu comecei a me apresentar no show, em 1960, em 59, que eu já me apresentava, se eu já estava correndo sobre a rua, sobre a população, olhando, saindo das janelas, espiando, eu ensinar aquele pessoal que estava na rua, no largo assim, como ali como se diz, ali na Sexta Região, você vê que aquela área toda que está sem cobertura, muitas pessoas viam a gente gritar, a esquerda, a direita, movimento, gingar, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Ali eu já comecei a fazer a apresentação, todo mundo já estava sabendo, estava vendo, que saía na janela para espiar o que era, para saber o que estava acontecendo. Ali eu já estava me apresentando, ali eu já estava me apresentando, quando eu dizia assim, movimento, à esquerda, 4, posição 1, 2, gingar, rolou, viu? Aí quando dava, martelo, chibate, corão. Então o pessoal
sabe que negócio é esse? Aí ficava assim. Aí saía na janela, aqueles que moravam ali, saía na janela, e quando a gente ia na rua, todo mundo ficava abismado, olhando para ver como é que a gente andava, corria, então fazia aqueles movimentos. E aí foi aí que eu já comecei a fazer show, o pessoal já sabe, orientando, saindo de dentro do que estava fazendo. Às vezes as pessoas estavam fazendo, cozinhando, aí via fazendo, dar aquele grito assim tão importante, aí ia sair de fazer, aí chegava na janela, eu ficava olhando, olhando, isso já era, foi começar a ver, já um show. Isso já foi em 1959, viu? Aí foi começando de 1959. Aí já eu, em 61, eu já fui em Imbrota, em Imbrota, de lá já comecei a ensinar no Clube do Redenção, aí foi crescendo mais o nome, o conhecimento pessoal. Aí de 62, 63, aí já fui com Canjiquinha, aí eu ia fazer show aqui no Belvedere, né? Em 64 eu no Corpo de Bombeiro, né? Servi no Corpo de Bombeiro, e aí fui crescendo cada vez a mais, né? Com Emília Biancarte, capoeira de rua, de roda de rua, aí as festas de lado, na Conceição, eu organizava um grupo que tinha a roupa, todo mundo já sabe que a roupa vermelha e branca. Era vermelha e branca, era vermelha do lado e a lista toda branca. E o grupo e a camisa, tinha nas camisas. E na frente tinha Mestre Pelé da Bomba. Aí foi que foi crescendo cada vez mais. Aí foi a Conceição, né? Aí foi na festa da Conceição. Aí nós fazíamos aquela roda de capoeira, às vezes até a polícia queria acabar, mas não acabava. Porque já havia o cara que nós fazendo a apresentação para a população, né? Para a população, ainda mais de festa de Conceição. Aí vinha para Boa Viagem, né? Boa Viagem, aí que era primeiro. Aí chegava Bonfim, 15 de janeiro, que eu fazia a caminhada de 15 de janeiro, e sempre fiz na caminhada do Bonfim do Mercado Modelo ao Bonfim. Aí eu fazia a caminhada, vezes ficava quinta, que era a caminhada, sexta-feira a gente ia ficar, tinha reza, aquilo outro, e botava a roda, dia e domingo máximo, ali aquela roda, diretamente ali no lado do Bonfim. Na frente da igreja a gente botava a roda, às vezes alguém botava do lado, né? E aí, daí eu realmente, muitos mestres, né? Como Valdemar, Traíra, Cobrinha Filho, Caiçara, Totão de Maré, Bel e Del, Avani, Traíra, né? E vários mestres, né? Gesto Quadrado, aquilo, todo mundo se organizava, vinha para o Bonfim, que era a maior festa de alegria, todo mundo se arrumava. Então é o seguinte, eu estive aqui dialogando com o Mestre Pelé, porque na verdade o Mestre Pelé é muito mais antigo do que eu, tenho conhecimento, conheci vários mestres do passado, né? Então, mestre, muito obrigado pelas informações, pelo conhecimento. Eu agradeço muito a você. Aprendendo, né? Exatamente, eu agradeço. Não é porque eu seja um mestre mais velhos, né, que tem conhecimento, não, e os que mais novos também, né, como tem aí o mestre Gato, né, como tem só pessoa que é mestre também, conhece isso bem, eu também estou aprendendo com vocês. Nós estamos aqui, um aprendendo com o outro. Não é dizer que porque eu sou mais velho e estou lhe ensinando, não. Não, eu estou colhendo de sua pessoa para aprender o que é que está, né? E fico muito satisfeito por que nós estamos aqui. A minha lembrança para o povo, para a população toda, geralmente eu vou deixar um canto para todo mundo saber, para o conhecimento
Isso será. Aí aqui, como é que eu vou fazer? Olha, Roberval, você lembra? Que cantinho. Eu vou pegar meu pandeiro e também meu birimbau. Vou fazer um fufuê no fundo do meu quintal. Aqui tá bom demais. Aqui tá bom, Roberval. Tá bom demais. Aqui tá bom, Roberval. Tá bom demais. Aqui tá bom, né? Tá bom. É isso que é importante. Tá bom, meu pessoal. Tá bom demais. Eu vou pegar meu pandeiro e também meu birimbau. Vou fazer um fufuê no fundo do meu quintal. Aqui tá bom demais. Aqui tá bom, minha filha. Tá bom demais. Aqui tá bom. Tá bom demais. E aqui tá bom. Tá bom demais. E aqui tá bom. Tá bom Oh,